do livro Palavras de Vida Eterna. E nós vamos conversar sobre o capítulo 108. E esse 108 vai dizer sobre a paz em casa, né? E é muito importante a gente começar a refletir nesse assunto, pensando em Jesus, lógico, né? Em Deus nosso Pai, porque lá é o manancial de toda a paz, é o manancial de tudo, né? E nós, quando lemos essa mensagem, o Emmanuel, nós já sabemos que ele, nas obras dele em geral, ele explica para nós um versículo de um capítulo do Evangelho de Jesus, né? Ou do Evangelho dos evangelistas, ou das cartas dos apóstolos. Então, nesse caso específico, Emmanuel pegou o capítulo 10, versículo 5 do Evangelho de Lucas, onde Jesus disse o seguinte: e em qualquer casa onde entrardes, dizei antes, paz seja nessa casa. Foram as palavras de Jesus. E o Emmanuel, então, ele vai explicar isso para nós, para que a gente possa entender melhor por que Jesus fez essa colocação. Mas antes disso, nós queremos fazer algumas considerações para embasar a nossa reflexão. Porque se nós somos no Evangelho de Lucas, aqui Emmanuel fala do versículo 5, capítulo 10. Se a gente for um pouquinho mais à frente, no versículo 6, nós vamos ver que Jesus fala assim: e se a casa não for digna dessa paz, sacudi o pó das vossas sandálias e retirai-os. Mais ou menos assim, tá? As nossas palavras. Então nós sabemos que Jesus, ele fala aos espíritos, ele não fala aos corpos. Ele não fala ao nosso corpo. Ele não fala daquela sandália que nós calçamos, que hoje seria mais um tênis ou um sapato, né? Ele fala ao espírito. Então, quando Jesus faz essa colocação, sacudir o pó das nossas sandálias, Jesus está querendo dizer assim: não absorva aquelas vibrações que não são boas. Ou seja, não fique magoado. Tá? A pessoa não aceitou a paz, não entra naquela vibração, né? Não fica com raiva, com ódio, com mágoa, retira e deixa em paz as pessoas. Ou deseja a paz para eles. Né? Então, quando Jesus fala assim, retira dali, sacudir o pó, é isso que ele está querendo dizer para nós. Não se aborreça, não se aborreça. Se o outro não está em condição de receber a paz, tranquilo, né? Mas tem um fator muito importante no meio disso tudo. É que quando eu desejo a paz naquela casa, eu tenho que ter essa paz. Porque eu só dou aquilo que eu tenho. Certo? Então, se eu vou desejar a paz, eu tenho que já ter trabalhado ou estar trabalhando intensamente para eu conquistar essa paz. E a gente fica pensando assim, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu posso conseguir essa paz? Né? A gente sabe que os Espíritos colocaram na questão 625 do Livro dos Espíritos, que Jesus é o nosso guia e modelo. Todo mundo sabe isso. Nosso guia e modelo. O guia, aquele que mostra o caminho. E o modelo é aquele que ensina como que faz. Não é isso? É um molde, para a gente saber como é que faz. Ok. Então, se Jesus é o nosso guia e o nosso modelo, nós precisamos tê-lo como guia e modelo. Vamos citar um exemplo? Vamos citar um exemplo? A gente precisa ter Jesus como um fio de prumo. Um fio de prumo. Está cheio de jovens aqui, eles não vão talvez me entender muito bem. Mas vamos explicar melhor, né? O que é o fio de prumo? Talvez vocês nunca tenham ouvido falar, né? Os pedreiros, quando eles faziam uma parede, faziam uma casa, né? Depois que eles faziam a parede, ou chegava na metade da parede, eles tinham, ou tem, não sei hoje em dia, eles tinham um peso, que tinha uma cordinha amarrada no centro daquele peso. Sabe aquele peso deve ser bronze, né? Que eles usam ainda em feira, que tem aqueles pratos, eles colocam um peso assim, 2 pesos, aquele peso. Então, aquela linha estava no meio daquele peso, linha reta. Então, eles chegavam na parede, colocavam a linha lá em cima e o peso cá embaixo. Se a linha ficasse retinha, é porque a parede estava boa, estava certa. Se a parede não tivesse muito certa, eles batiam um cadinho para lá, um cadinho para cá. Mais ou menos igual a massinha das crianças. Quando a mamãe está brincando com as crianças, né,
aí a massinha ficou meio torta, bate assim, acerta. Certo? Então nós precisamos ter Jesus como um fio de prumo das nossas vidas. Na hora que ficou um pouquinho torto, a gente bate, a gente acerta e vamos como ele nos ensina. Primeira situação. Mas se a gente não quiser adotar essa comparação, a gente pode adotar também a comparação de Jesus como o farol. Aquele farol imenso que clareia o caminho de toda a humanidade. Até porque ele mesmo disse que ele é a luz do mundo, não foi? Então, Jesus é um farol. Aí você imagina numa estrada, à noite, né, bem tarde da noite, se for uma estradinha de roça, aquela que cabe um carro só, melhor ainda. Mas pode ser uma BR, né? Os faróis tudo apagado, tudo escuro, você nem sabe para onde você vai com o carro. Aí você acende o farol, joga o farol alto, vira uma festa, não é isso? Você vê até as corujas passando assim de noite, aqueles pássaros que acordam, se alimentam à noite, tá certo? Então, Jesus, um farol. Por isso que os navios têm aquele farol, né, à noite. Acendeu, né, ele sabe onde tem lá um iceberg, ou tem um monte de areia, onde tem que desviar, etc. Jesus, o farol das nossas vidas. Mas a gente precisa lembrar também que Jesus, diz Emmanuel para nós no livro A Caminho da Luz, diz Kardec também na Revista Espírita, 1868, 1860 também, vai dizer assim, que tem uma comunidade de espíritos puros, uma comunidade, uma falange, muita quantidade de espíritos puros, que convivem diretamente com Deus. Eles convivem diretamente com Deus. Estão envoltos no hálito divino. Isso significa o quê? Que Deus pensou, eles já registraram e vão administrar os mundos conforme a orientação do Pai. Esses espíritos que comungam diretamente com Deus, Jesus é um dos membros, é um deles. Só que esses espíritos, quando eles chegam nesse estágio de evolução, eles já não erram mais. Mesmo se encarnados, como foi o caso do Cristo, não erra mais. Por isso que Jesus viveu no equilíbrio, no domínio espiritual, no equilíbrio espiritual, desde a manjedoura à cruz. O mesmo Jesus. O mesmo Jesus. Que sofria ou estaria alegre, mantendo a mesma conexão com o Pai. Jesus é um dos membros. Então esses espíritos, encarnados ou não, eles não erram mais. O estágio de evolução que eles estão. Legal, olha só que interessante. Então se esses espíritos não erram mais, e Jesus vem e fala para a gente assim, em qualquer casa onde entrardes, dizei antes, paz seja nessa casa, não tem dúvida. Né? Não tem dúvida. Então nós temos que executar. Executar. Ter a coragem de. Muito difícil, está tudo muito difícil? Está. Mas Jesus está conosco. Por isso que a Mãe Santíssima dissera outrora, através de Emmanuel, ao Chico Xavier, que a mãe teria mandado dizer a ele, calma, que tudo passa. Porque tudo passa. É preciso ter essa certeza, essa segurança. Então, a gente focando Jesus, as dúvidas vão acabando, terminam. A dor daqui a pouco vai passar, as dificuldades vão passar, e é preciso a gente ter essa certeza. Ok. Então o Emmanuel pega tudo isso aqui, né, que Jesus falou, esse parágrafo aqui, e vai explicar para a gente. É onde ele começa dizendo para nós assim, o Emmanuel, olha só, compras na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz. Então o dinheiro, ele compra tudo que os nossos olhos físicos veem, o dinheiro pode comprar, mas a paz, ele não compra. É por isso que, se nós sairmos agora, nós somos a uma choupana, a um gueto, às vezes até um irmão mesmo que está sob as marquises, nesse tempo meio que chuvoso, ali com dificuldade, às vezes a gente encontra o irmão sorrindo, às vezes nem se alimentou hoje, mas está feliz. E às vezes nós vamos a um castelo e encontramos alguém chorando. Certa vez, nós ouvimos uma entrevista de um repórter
numa comunidade lá do Congo. Ele fazia uma entrevista. E naquela oportunidade ele dizia assim, as pessoas aqui, eles não têm casa. Eles moram numa choupana. A choupana para eles, não é, quando ele fala choupana, a gente imagina um casebre aqui no Brasil. Uma casinha simples, modesta. Só que lá a choupana são umas barracas com o pau cruzado assim e com uma lona. É uma barraca. E naquela barraca moram famílias inteiras. Então dizia aquele repórter, em um determinado momento, em que tinha muitas milícias militares por lá, porque é uma região rica, entretanto a riqueza está na mão de muito poucos. A maioria não tem acesso à riqueza. Como determinados países lá que tem água, mas a água fica na mão de poucos. A maioria com muita sede. Dizia certo amigo uma vez, em uma comunidade que vai lá prestar socorro àqueles irmãos, que tinha determinadas plantas que plantavam, as crianças plantavam, colhiam, que já trabalhavam em canavial com 10, 12 anos, e ali tinha a planta que eles plantavam e tomavam chá daquela planta e não tinha sede nem fome durante 2, 3 dias. Porque o que tinha estava na mão de poucos. Esquece de Jesus. Não lembro nada que Jesus fala, né? Mas nós não vamos nos ater aqui, só para a gente perceber mais, um pouco mais, né? Da importância dessas palavras de Jesus. É que aquele repórter, certo dia, dissera assim, que às vezes pessoas desrespeitavam aquelas famílias que moravam naquelas barracas, velhas, crianças, mas outro grupo não ia defendê-los porque depois iam fazer a mesma coisa. Só que, apesar de toda aquela situação muito triste, ele ouviu um determinado final da tarde, ele ouviu muitas músicas, cantando músicas lindíssimas. E ele foi procurar e tinha muitas crianças. E um senhor regendo lá, um maestro improvisado naturalmente, regendo aquela porção de meninos cantando. E ele olhou, elas estavam com um sorriso até na orelha. Ele virou para aquele senhor e falou assim, mas essas crianças comeram ontem? Ele falou, não comeram. Mas elas comeram hoje? Não comeram. Elas estão com fome? Estão com fome. Como que o senhor consegue fazer essas meninas ou esses meninos cantarem sorrindo nesse final de tarde com 2 dias sem comer? E aquele senhor então dissera assim, porque nesse horário da música é o único horário que as vibrações da melodia invadem todas as barracas e fazem com que todas as pessoas se lembrem de Deus. Que Deus existe e que é um Pai amoroso e bom. E nós ficamos pensando assim, né? Se a gente perguntar assim, o que Jesus veio fazer aqui na Terra? Aí a gente vai falar assim, Jesus veio ensinar a gente a amar. Claro que sim, claro. Aí fala, mas o quê? Ele veio ensinar para a gente a perdoar. Mas sim, é verdade, né? Ele veio ensinar para a gente a perdoar. Mas o quê? Ele veio ensinar para a gente a fraternidade, a paciência, a tolerância e tantas coisas mais. Claro que sim. Mas a gente não pode esquecer que o principal objetivo, a nosso ver, que Jesus esteve aqui no nosso meio, enfrentou tudo que enfrentou no nosso meio, foi para dizer para nós assim, tende confiança, porque nós temos um Pai amoroso e bom, que cuida, criou tudo e cuida de tudo o tempo todo. Tanto é que Jesus aqui falava assim, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Ele mesmo fala isso. Então, Jesus vem mostrar para nós assim, tem um Pai que cria tudo, cuida de tudo, sustenta tudo por amor. Nós nem nos lembramos do nosso batimento cardíaco, do nosso funcionamento dos rins, que alimentamos e está sendo digerido, que nós estamos respirando, enxergando, nem nos lembramos. E o Pai, por amor, continua cuidando de cada um de nós. Tanto do homem nobre quanto do homem rebelde.
tanto de nós que estamos orando aqui, quanto daquele que está agora planejando um assalto. A diferença é a conexão com ele. Mas o amor dele cobre e envolve a cada criatura, a cada filho, no estágio de evolução que esteja. Porque ele sabe e já conhece e nos vê em estado angelical. O Pai. Ele sabe que nós vamos chegar lá. E ele nos ama profundamente. Então, quando a gente começa nessa linha de raciocínio a perceber a realidade da vida que a doutrina espírita descortina na nossa frente, ela abre as janelas, abre as portas, tira as cortinas, não tem meias palavras. A gente começa a perceber que a vida é bela. Como aquele filme, né? Que a vida é bela. E que o Pai é amoroso e bom e está cuidando de cada um de nós. Falar, então agora os problemas acabaram. Não, os problemas continuam. Nós é que nos fortalecemos. Porque nos aproximamos mais do Pai. É preciso a gente ter essa convicção. E é por isso que Emmanuel, avançando mais, olha o que ele diz. Dar-te-á o dinheiro, residência, conforto, com exceção da tranquilidade do espírito. Então dá. Quem tem muito dinheiro, dá. Para comprar um castelo? Dá. Dá para comprar um carro novo, última geração aí? Dá, claro. Mas a tranquilidade de espírito, só a conexão com o Pai, com Jesus. Isso é a importância desse momento que nós estamos aqui. Porque às vezes a gente vem ao centro, né? Fala assim, eu estava muito afim, não, mas eu vou lá, no centro. A gente não imagina a importância desse momento nas nossas vidas, tanto encarnado quanto desencarnado. Quantos passos nós estamos dando no processo da evolução quando nós nos encontramos dessa forma, conectados com o Pai, falando do Pai, falando em Jesus, pensando em Jesus. E, logicamente, na plena de espíritos consoladores que com ele atuam e que grande parte deles certamente estão aqui conosco. Aí começa a ficar tudo mais tranquilo, mais calmo, né? E aí o Emmanuel avança quando ele diz assim, eis porque nos recomenda Jesus, venhamos a dizer, antes de tudo, ao entrarmos numa casa, paz seja nessa casa. Então Jesus disse isso porque a paz de espírito, a paz verdadeira, só conexão com o Pai. Dinheiro não adianta. É por isso que nós saímos de uma pandemia agora há pouco tempo, não é? Uma luta danada, né? E nós vimos pessoas que moram no gueto desencarnando e sendo sepultadas sem nem mesmo poder despedir dos familiares. Mas nós vimos também milionários sendo sepultados sem poder despedir dos familiares. Não foi? Todo mundo viu isso. E foi causa de grande sofrimento nos nossos corações, né? Mas houve um nivelamento. E a doutrina espírita vem nos mostrar de que nós, aquilo que é material, está se diluindo, hoje de uma forma mais notável. E o que é espiritual está ascendendo. Está crescendo. Está crescendo. É por isso que você sai numa rua, de repente, e fala assim, mas aqui tinha uma casa, não tem mais. Mas ali tinha uma casa grande, não, agora tem um prédio, muito rápido, tudo muito rápido. O que é material está mudando muito rápido, sempre mudou, agora de uma forma mais intensa e nos chamando a atenção para que precisamos buscar os valores da alma. Precisamos buscar os valores do Espírito, que são os valores que irão nos conduzir, né? Serão farol, ou fio de prumo, quando quisermos, onde nós estivermos. É como diz André Luiz do Sembrano, o bem que você faça será seu advogado onde você estiver. E a Joana de Anjos vem e faz uma colocação de uma forma diferente. O bem que te faz bem não é o bem que te fazem, é o bem que você faz. Assim como o mal que te faz mal não é o mal que te fazem, é o mal que você faz.
Porque aquilo que eu faço é que traz para mim valores. Valores. E nós precisamos buscar os valores que permanecem para a eternidade. Não é isso? E aí o Emmanuel vai abrindo mais. É como que nos convidando para um mergulho. Para um mergulho. Ele vai nos levando mais fundo. Olha só o que ele diz. Essa lição, ela exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. No limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus à afeição de inimigo familiar. Então, ele diz, no limiar do ninho doméstico. Olha que colocação maravilhosa. Lírica, extraordinária, amorosa, né? Ao mesmo tempo enérgica, mostrando para nós, ó, pensa, né? E diz assim, unge-te de compreensão e de paciência. Você está chegando em casa, nós saímos do centro espírita, pode ser que a gente chegue em casa e encontre alguém que não esteja bem. Um filho que não está bem, a esposa que não está, ou o marido que não está. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Não é isso? Nós estamos juntos a um grupo familiar, pela misericórdia de Deus, aquele grupo que mais vai nos ajudar a crescer. Então, quando Emmanuel fala, unge-te de tolerância e de compreensão, unge-te de compreensão e paciência, o que ele está dizendo? Reúna todos esses recursos para que quando você encontre um familiar que não esteja bem, você possa abraçá-lo. Ah, mas ele me pisou no meu calo, me falou isso, eu não consigo abraçar. Mas nós não estamos falando de corpos, nós estamos falando de alma. Abrace-o espiritualmente, ore por ele, vibra por ele, olha com amor para ele, porque nada no mundo resiste ao amor. Nada resiste ao amor. O amor é uma luz que transforma tudo. Se nós tivermos todo escuro aqui, acendemos um palito de fósforo, já vai clarear o suficiente para a gente sair sem cair em cima das cadeiras. Porque um palito de fósforo esparge as sombras todas do salão. E o primeiro a ser iluminado é quem acende a luz. Não é isso? Eu acendo o palito de fósforo. Primeiro que vocês vão ver, você e eu que estou com o palito de fósforo na mão. Então, é preciso a gente ter essa convicção. E essa convicção, ela só vai gerando, ela só vai ampliando o nosso coração à medida que nós percebemos que Jesus é o farol. Ele é o amor das nossas vidas. Por isso que ele disse, né? Por isso é que ele disse, eu sou a luz do mundo. E diz mais, quem andar comigo não andará em trevas. Não foi isso? Aí depois disse mais, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a gente for fazendo citação, ele foi repetindo tantas formas, falando assim, os meninos não entenderam assim, eu vou falar assim. Eles não entenderam assim, eu vou falar de outra maneira. Vai falando. E aí, depois que ele voltou ao plano espiritual, o que ele fez? Por misericórdia. Durante todos esses 2 milênios, ele continuou mandando espíritos iluminados para nos lembrar do que ele nos falava. E vieram muitos, né? A gente não vai ficar citando aqui, mas a gente pode lembrar de Francisco de Assis, Inácio de Loyola, Teresa de Ávila, Madre Teresa, que era recente aí o nosso querido e amado Chico, e tantos outros, muitos. Todos eles nos lembrando da mensagem de Jesus. Então é preciso a gente ter essa convicção, essa certeza. E o Emmanuel continua quando ele diz mais. Se alguém está fora do caminho desejável, se alguém estiver fora do caminho desejável, ou se te desgostam arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Às vezes a pessoa reclama de uma opção de coisa que tem dentro de casa. Não está bom. Essa casa aqui, nossa, está terrível. Mas não se movimenta para ajudar a mudar. Nós estamos vivendo uma época agora, né? Em período de festa aí, né? Porque o pessoal gosta de festa, né? Gosta de festa.
Nós precisamos, muitas vezes, ao invés de festa, é preciso a gente concentrar e pensar no Cristo, porque a grande festa é estar ligada a Jesus, né? Mas nada contra as festas. Então o pessoal vai na casa da mãe para almoçar, né? Chega um filho, chega outro, todo mundo almoça. Quando lá para as 2, 3 horas da tarde, está na hora de ir embora, né? Junta as crianças, vão todo mundo, deixa a pia cheia de vasilha assim, ó. Alguém vai ter que lavar, né? Às vezes a mãe que já está um pouco assim, debilitada, idade mais avançada, vai ter que se virar, né? E o pai também, né? Nós estamos vivendo uma época agora da gentileza, a época da cooperação, a época da fraternidade. Então, isso no mundo inteiro. Ora, como nós não conseguimos mudar o mundo, precisamos mudar nós mesmos. Então, se nós vamos almoçar ali, a pia está lá cheia de vasilhas, se cada um lavar um pouquinho, o que vai acontecer? Tudo limpo, não cansa ninguém. É assim? Isso é fraternidade, começa dentro de casa. Isso é cooperação. Existe uma lei, das principais leis, se nós podemos dizer assim, que governa os mundos, que chama-se lei de cooperação. Em outras palavras, é o seguinte: ninguém vai a lugar nenhum se não for junto. Ninguém vai ser feliz se deixar o outro lá atrás chorando. Não tem jeito. Porque nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, fomos criados todos para a felicidade. Então, todos teremos que chegar à felicidade. Claro, não vamos chegar ao mesmo tempo, porque cada um de nós temos nosso livre-arbítrio, temos nossa forma de pensar e tudo mais. Mas aquele que está mais para trás tem que ser ajudado por aquele que está mais na frente. É da lei, cooperação. É por isso que nós estamos cheios de espíritos iluminados aqui, ó, ajudando a gente. A gente nem está notando. Porque eles fazem isso por amor, eles não estão preocupados que a gente saiba, é o fulano, é o cicrano. Eles fazem por amor. Então nós, dentro da nossa casa, se nós temos... Agora vem tempo de frio aí, né? Tempo de frio é uma parada, porque a pessoa coloca 2, 3 cobertores, quem sente muito frio, né? Coloca e fica, né? Parecendo até um casulo. Quando é de manhã, levanta para ir para a aula, ou levanta para o trabalho, levanta rapidinho, estou atrasado, larga a cama assim, ó. Alguém vai ter que arrumar, não vai? Isso quando não arruma um café lá, toma qualquer coisa, entorna no chão e vai embora, né? Alguém tem que arrumar. Então, a cooperação, ela tem que existir o tempo todo entre nós. Entre nós. Porque a gente começa treinando aqui, ó, num grupinho menor, somente lá dentro de casa, com 2, 3, 4 pessoas. Aí a gente pega um grupo maior aqui, outro grupo maior, até que nós aprendamos a exercer essa cooperação, essa fraternidade em toda a família universal. Aí nós estaremos muito bem. Mas é o exercício diário, Nós precisamos começar aos poucos, né? A criança, quando nasce, ela vai se alimentar do leite materno, não é isso? O organismo dela não resiste um pedaço de bife, e nem ela vai querer, né? Mas aos poucos, passou ali, ela começa a pegar uma sopinha, às vezes maçadinha, aí depois já mais inteirinha, não é isso? Porque o organismo vai se acostumando. Então nós, espíritos ainda em evolução, né, com muita fase ainda muitas vezes infantil, né? Nós somos crianças espirituais, nós temos que ter essa consciência. Nós não podemos nos alimentar de muita coisa ainda, por isso nós não conseguimos fazer muita coisa ainda. Mas um pouquinho a gente já consegue, né? Ajudar o outro um pouco, a gente já consegue. A gente dá a mão para alguém que está caído, a gente já consegue. Sorrir, a gente já consegue. Orar para quem nos ofendeu, a gente tem que tentar. E aí nós vamos, aos poucos, ampliando a nossa capacidade de irradiar amor, né? Focando sempre no farol que conduz os nossos caminhos. Aí fica mais fácil. Ou menos difícil, pelo menos, né? O Emmanuel vai nos avançando aqui quando ele diz assim: se alguém está fora do caminho desejável, não, o outro. Se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações.
Então, se alguma situação, né, se alguma situação te aborrece, não reclama. Porque quando a gente reclama, as coisas pioram. As coisas pioram, complicam. Por quê? A doutrina espírita vem, abre a janela de novo para a gente entender. Por que piora? Porque nós vivemos num mar de ondas mentais, de ondas sentimentais, vibracionais, porque tudo é energia. A gente está olhando esse teto aqui, dá a sensação que ele está parado, não está parado. A gente olha o piso, parece que o piso está parado, não está parado. Não é a doutrina só que fala isso, a ciência hoje já comprova isso. De que tudo está em movimento o tempo todo, o universo ele é feito de energia, o nosso corpo também é energia. Então nós temos uma composição de 100 trilhões de células, segundo as últimas informações científicas, 100 trilhões de células, células estas que são energias. Por isso que quando a gente vai ao decesso terrestre, quando passa aí um período, parece que 5 anos, que vai fazer a exumação de um corpo, né, as pessoas pegam lá todo o corpo com a mão assim, ó, meia dúzia de ossos. Não tem mais nada. Porque as células se descondensaram, as energias voltaram ao fluido cósmico universal para dar vida a outras vidas. Os ossos que demoram mais a se decompor, no futuro se decomporão. Todos, não tem jeito. Tudo vai se decompor. Porque é energia. Então, como tudo é energia, tudo está em movimento e nós estamos no meio, nós estamos também no meio das ondas vibratórias, que são boas, luminosas e outras menos felizes. Então, se eu fico aborrecido, que estou querendo vingar, eu estou querendo devolver aquilo que me fizeram, que me deixaram magoado e tudo, o que vai acontecer comigo? Eu vou estar sintonizando com aqueles irmãos que desejam a mesma coisa. E a minha situação vai ficar pior do que antes. Porque já tem a minha situação complicada, eu absorvo aquelas energias e fico muito mal. É por isso que nós que temos a felicidade de estarmos aqui orando nesse momento, porque nós estamos orando. Não é isso? Dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos que orar é pensar em Deus. É estar em conexão com Deus. Então nós estamos orando. Graças a Ele. Né? Então nós que estamos orando, nós certamente estaremos em conexão com alguém que está orando lá na China agora. Ou alguém que está orando lá na Palestina. Ou alguém que está orando lá na Ucrânia. Mas o contrário também é verdadeiro, porque a lei é de justiça, tanto de um lado quanto de outro. Se eu estiver vibrando ódio, o que vai estar acontecendo? Eu vou estar me conectando com alguém que está vibrando ódio lá, na outra extremidade do planeta. Percebem? E aí eu vou captar aquelas energias. E daqui a pouco eu estou nervoso, já não me alimento direito, já não durmo direito. Por quê? A minha situação, que era uma situação mais amena, ficou mais complexa agora. Então, quando isso acontecer conosco, é o que Emmanuel está dizendo aqui, se os problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Pega um livro, esse, por exemplo, Palavra de Vida Eterna, né? Está aqui, essa beleza aqui, né? Pega o livro, o Emmanuel, só sobre o Evangelho, o Emmanuel tem várias obras, muitas obras explicando para nós o que Jesus quis dizer. Né? Ele começou lá com o livro Caminho, Verdade e Vida, depois veio o Pão Nosso, Vinha de Luz, depois veio o Fonte Viva, agora foi inserido nessa coleção Fonte Viva o Palavra de Vida Eterna, mas tem o Ceifa de Luz, tem o livro Segue-me, N livro companheiro, vários livros, Emmanuel, explicando Jesus para nós. Então a gente pega, lê um capítulo, lê 2 capítulos, pega uma mensagem dessa que o centro tem, essas pequenininhas, lê uma vez, lê 2 vezes, medita naquilo que leu, porque senão a gente lê também, começa a ler assim, fala, nossa, o ônibus vem, não, está na minha hora. Aí não dá, não é? A gente fala com Deus, é preciso a gente se colocar em condição de receptividade, porque a resposta virá, certamente. Certamente virá.
Aí a gente tem que se manter mais sereno, mais calmo, para que ele nos ouça e que nós o ouçamos. Porque ele vai falar na nossa mente ou no nosso coração, mas sempre fala. A gente não pode esquecer disso. E é por isso que Emmanuel ele vai caminhando para o final das orientações dele, quando ele diz assim: recebe a refeição por bênção divina. Olha que ele falou só essa linha: recebe a refeição por bênção divina. A gente se alimenta numa rapidez, come, às vezes até engole inteiro, né? O ônibus está na minha hora de ir embora, de trabalhar e tudo, a gente esquece de agradecer a Deus. A gente esquece de que tudo vem dele, absolutamente tudo. A gente não pode deixar de agradecer. O tempo todo a gente tem que agradecer. Paulo Apóstolo, ele fala aos Tessalonicenses, e lá está muito claro, quando ele fala assim: em tudo dai graças. Regozijai-vos sempre no Senhor. Ele fala assim. Então é preciso a gente ter essa segurança, certeza. Olha, eu tenho um pai que criou tudo, cuida de mim, deixa eu conversar com ele. A coisa está muito difícil ao meu lado, deixa eu conversar com ele. Porque é preciso a gente ter a coragem, né, de enfrentar as nossas dificuldades. Porque a parte dele já está feita. A parte dele, a energia divina, não falta para ninguém. Mas falta é a nossa vontade, a predisposição. Por isso que o Emmanuel continua dizendo assim: usa portas e janelas sem estrondos brutais. Se eu não estou bem, se eu não estou muito calmo, também não preciso ficar batendo na porta. É isso que ele está dizendo. Porta, janela, não, calma, vai passar. Ele fala mais: não movas objetos de arranco. Não adianta puxar a cadeira, chutar a cadeira, empurrar a cadeira, não vai resolver absolutamente nada. Pelo contrário, eu estou sintonizando mais ainda com aquelas faixas vibratórias que nós comentamos há pouco. E que a gente tem que ter cuidado. E diz mais: foge à gritaria inconveniente. Então, se tem, todo mundo está gritando, está muito complicado, lá fora tem um problema, calma, ora, vamos orar, vamos vibrar para que tudo se acalme, tudo esteja em paz. Porque essa paz, nós não podemos perder a paz. Porque a gente perde a paz com muita facilidade em função da nossa condição evolutiva. E depois, para conquistar essa paz, é muito difícil. Exemplo, vamos dar um exemplo? Nós estamos aqui, né, num mar de paz. Graças a Deus, né? Se passar um mosquito voando aqui, a gente vai ouvir. Tão tranquilo que está, né? Se a gente não tiver cuidado, a vigilância, quando nós saímos do centro aqui, passa alguém correndo na calçada e dá um esbarrão na gente. Ou senão eu saio com o meu automóvel ali, aí alguém me fecha o buzino e eu perco a paz. Aí depois, até conseguir, porque aí eu perdi a paz, eu sintonizo com faixas vibratórias doentes e vou ter mais dificuldade ainda. Vou ter que ler o Evangelho, ler o Emmanuel, remeditar, refletir para que eu possa me reabilitar. Porque a lei de causa e efeito, né, é automática. Eu saí da paz, eu agi, eu vou receber consequência da minha ação. Se forem boas, se a minha ação foi boa, graças a Deus, as consequências vão ser ótimas. Mas se a ação não foi muito feliz, eu vou receber também vibrações infelizes. Então a gente tem que estar atento. Nesse farol, nesse fio de prumo, nesse modelo e guia que a gente vai bem. Né? E Emmanuel vai fechando a mensagem quando ele fala assim: atende ao culto da gentileza. Atende ao culto da gentileza. Eu falei há pouco que nós estamos vivendo uma época da gentileza, né? Da fraternidade, solidariedade, né? Do olá, né? Do sorriso aberto, né? O aperto de mão. O trânsito também está assim, né? Hoje a cidade está cheia de faixas pedestres, né? Então é preciso a gente estar atento, porque às vezes nem na faixa de pedestre a gente para o pedestre passar. O pedestre fica ali no meio-fio, ali esperando, né? E os carros passam, os carros.
Não, é o momento da gentileza. Né? Na hora que nós exercitarmos a gentileza, que nós estivermos suficientemente educados, sabemos que a faixa de pedestre, a gente parar para que o pedestre passe, né? Porque uma hora eu sou motorista, uma outra hora eu sou pedestre também. Não é? Então, eu tenho que exercitar isso o tempo todo. Né? Então, na medida que nós estivermos educados, já não tivermos mais esse tipo de problema, né? Nós não vamos precisar de quebra-molas na frente de uma escola. Não vai precisar de um radar na frente de uma escola. Porque todo mundo vai passar para os estudantes, parar para os estudantes passarem. Não é assim? Não vai precisar mais do policiamento dos guardas ficar na porta da escola, manda o carro parar, manda os meninos passar. Né? Mas isso é porque nós não atingimos ainda esse nível de educação que nós precisamos atingir. Nós estamos falando de coisas pequenas, do nosso dia a dia, que a gente tem que ir exercitando para que a gente possa, então, colaborar com o avanço da humanidade. Com essa gentileza, essa serenidade, essa tranquilidade, essa cooperação. Chama-se cooperação. Né? E é bonito quando a gente começa a pensar nisso, porque olha só, qual foi a base da justiça que Jesus trouxe? Qual que foi a base? Se nós falássemos hoje assim, a base da justiça, né? Eu não tenho formação jurídica, mas nós, dentro da nossa experiência, do que a gente estuda a doutrina, o Evangelho do Cristo, nós podemos falar com muita tranquilidade que a base da justiça no mundo, que Jesus trouxe, numa palavra ou numa frase, fazer ao outro o que quereis que se vos faça. Quando eu fizer para o outro aquilo que eu quero para mim, acabou o problema. Acabou o problema. Só que nós estamos vivendo ainda numa situação meio complicadinha. Porque a gente está vindo de níveis de consciência diferentes. Então, só no nosso nível de consciência, tempos atrás, qual que era o nosso nível de consciência? Era aquele nível assim, não é? Isso, olho por olho, dente por dente, tá vendo? Então, e falando em outras palavras, isso mesmo, entende? Então, falando em outras palavras, a gente falava assim, né? O que é meu, o que é seu também é meu. Complicou. Olhem só o nível de consciência. O que é meu, o que é seu também é meu. Esse é um nível de consciência terrível. Mas como nós estamos num processo evolutivo, nos esforçando, corajosos, olhando Jesus, mirando Jesus, a gente foi mudando. Então chegamos num nível de consciência que ficamos pensando assim, o que é meu, o que é seu. Graças a Deus, já deu uma melhorada. O que é seu já é seu, não é meu mais. Né? Só que nós temos um grande desafio. Esse é o desafio da cooperação. É a gente dizer o que é seu, o que é meu também é seu. É isso. Esse é o desafio. Aí a gente fala assim, não estuda a doutrina espírita, não sabe, aí fala assim, mas se eu der o que é meu para ele, eu vou ficar sem. Pois é, meu amigo, mas o que Jesus veio mostrar para nós é que se nós cumprirmos o dever aqui, nós adquirimos o direito de receber de lá. Em outras palavras, o amor é o único bem que quanto mais se divide, mais ele se multiplica. Uma mãe jamais vai amar menos um filho porque ela teve um segundo. Ou ela vai amar menos os 2 filhos do que porque ela teve um terceiro. Porque o amor se multiplica. E conforme as palavras atribuídas a Francisco de Assis, vocês se lembram, todo mundo sabe disso, quando ele fala assim, é dando que se recebe. Então, quanto mais eu dou, mais direito eu adquiro ante a divindade de receber. Então, eu dou, eu recebo, eu recebo, cada vez mais. Cada vez mais. E eu tenho que cumprir o meu dever aqui para que eu receba de lá. Porque lá é inesgotável. O amor de Deus é inesgotável. Não vai faltar jamais para ninguém. Então é preciso a gente ter essa consciência. Com essa consciência, a gente vai caminhando
e percebendo que nós podemos colaborar de uma forma efetiva com a transformação dos homens. A partir do momento que eu me transformar. Porque eu tenho que me transformar para ajudar o outro a se transformar. Por que uma mãe vai educar o filho? Por que o Papai do Céu manda o menininho pequenininho lá? Aquela coisinha pequenininho. Porque nós já vivemos nessa encarnação mais do que ele e nós temos condição de educá-lo. Não é isso? Então, a educação, ela compete ao lar, à família e à sociedade. Os meninos estão aí. Menino de tudo quanto é jeito. Tem mamãe nas regiões principalmente menos favorecidas socialmente falando, que está lá com 5, 6, 7 meninos. Tudo. Esperando que nós ajudemos a educá-los. Porque os espíritos vão chegando. É uma época de transformação do planeta e oportunidades para aqueles que estão chegando para enfrentar os desafios. Compete a nós ajudá-los. Não é cooperação? É a lei de cooperação. Ele serve de instrumento para nós, nós servimos de instrumento para eles. Porque Deus ajuda um filho através do outro. É um filho através do outro. É cooperação, é colaboração. E o Emmanuel fecha aqui, dizendo assim. Há quem diga que o lar é o ponto de desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que é sim. Entretanto, isso não é razão para que ele se torne em praça onde a criatura se animalize. Então, o lar, a pessoa se chega nervosa, né? Se é o marido, vai encontrar uma esposa que vai ouvi-lo e às vezes nem vai responder naquela hora, porque a mulher é muito perspicaz, né? É aquele momento, nem sempre na hora é a hora de você responder, às vezes você escuta e acalma, não é? Ou o contrário também, né? Ao contrário também. Às vezes a esposa está nervosa por razões diversas e o marido escuta com bom senso, fala assim, não, agora não vou responder não, deixa para depois. É? Aquela questão, a historinha da água fluidificada, né? Que a mãe do Chico ensinou para ele. Enche a boca de água e não engole. Fica com ela, né? Quando aquela intensidade da reação passar, você engole. Calma, não é? Então, a gente calma, deixa para depois, conversa depois, né? Então, aquele local é um local onde as pessoas, como se diz assim, né? Às vezes no popular, se tira a máscara, né? Tira a máscara. Ali eu sou eu, o outro é o outro, dentro de casa. Mas não quer dizer, diz o Emmanuel, que seja lugar para se animalizar, né? É um lugar que às vezes a gente está nervoso, mas a gente pode esperar o tempo passar, porque o tempo é um dos grandes amigos, né? O amigo tempo, que tudo resolve, tudo acalma. O Emmanuel fechou e disse assim, pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Pacifiquemos a nossa área, o nosso coração, porque o outro se pacifique. Então eu vou irradiar para o outro aquilo que eu tenho. Eu tenho que educar o meu filho. Por exemplo, a gente não pode se iludir de que o menininho de 4, 5 anos, às vezes está brincando lá. Já aconteceu comigo, com meu neto. Volta e meia acontece. Estou conversando com a minha filha, nós estamos conversando, e daqui a pouco o moleque entra no meio da conversa. Está brincando lá no canto. Pô, mas o Arthur está escutando? Tá. Tá, e tenhamos a certeza, não é o que a gente fala para ele que vai convencer, é o que a gente faz. Porque ele está brincando, mas ele está prestando atenção na gente. A anteninha dele é assim, ó, 360 graus. Então, a criança, é o que André Luiz fala no livro dos Domínios da Mediunidade. André Luiz fala assim, as palavras convencem, os exemplos arrebatam. Tem aquele outro ditado oriental que fala assim, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Já viram falar, essa é mais comum, né? O exemplo, a palavra convence, o exemplo arrebata. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, o menino está prestando atenção no que eu estou fazendo, não no que eu estou falando. Então, a gente tem que tomar cuidado. Só que para eu agir bem na frente dele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me transformar. Olha que interessante como que Deus age. O menino, e é muito importante a gente estar atento a isso, porque, por exemplo, nós estamos no centro aqui. Aí chega, a gente sabe que
ainda vem as famílias no centro espírita, que, assim como nós que vimos buscar consolo, um colo dos amigos espirituais, a gente vem buscar um bálsamo para as nossas feridas, para as nossas inquietações, não é isso? Então tem as famílias que vêm buscar isso também, mas ainda precisam da ajuda material. Porque às vezes tem lá meia dúzia de barrigudinho lá, de meninos que estão com fome, não tem o que dar, não é? Então, as famílias vêm. Mas a gente às vezes se ilude achando assim que a família chegou e deixa eu ajudar aquela família. Estejamos conscientes que a família às vezes chegou, mas ela veio nos ajudar. A família às vezes é um mecanismo divino para eu me aprimorar na paciência, na tolerância, na cooperação, no abraço amigo, no aperto de mão, no sorriso aberto. Se eu conseguir já abraçar melhor, se eu conseguir brincar com a criança melhor, às vezes eu não consigo ainda, mas com o tempo a gente chega lá, né? Porque a natureza não dá salto. Então a gente tem que perceber que tudo que está à nossa volta são recursos de Deus para eu crescer. O meu filho também, meu neto também, meu sobrinho também, o meu vizinho, aquele menino chato, meu vizinho lá também. Aquele vizinho que liga o som alto também, aquele também. São instrumentos para a gente crescer. E é isso que Jesus vem mostrar. Olha, tem um pai cuidando de você o tempo todo. Faça a vontade dele, assim como eu. Ele falou assim. Lá na cruz, ou chegando na cruz, o que é que ele falou? Seja feita a tua vontade, não a minha. Não foi isso? Por isso ele é o modelo, ele é o guia. O Emmanuel fechou e diz assim, todos anelamos a paz do mundo. No entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós. Então todo mundo que quer, todos nós desejamos que tudo esteja em paz no mundo. Mas tem que partir da gente. É isso que Emmanuel está falando. Né? Nós não vamos conseguir mudar ninguém, sem mudar nós mesmos. E eu costumo sempre dizer assim, você já deve ter visto, né? Às vezes um lago tranquilo, né? A água calma. Quando começa a chover, daqueles pingos grossos assim, bate um pingo na água, começa a abrir um círculo assim, né? Aí daqui a pouco cai outro círculo, começa a abrir, cai mais um outro círculo, daqui a pouco a chuva aperta, a gente já nem sabe mais qual foi o primeiro círculo que começou a abrir. Assim, eles se emendam e tudo, né? Então, assim também é a nossa situação, que a natureza é uma escola verdadeira. Então, quando nós conseguirmos nos aprimorar um pouco mais, a gente vai irradiar em torno de nós. Aí o outro se aprimora e irradia, o outro se aprimora e irradia, daqui a pouco a gente já não sabe mais onde que começou. Mas uma coisa é certa, a gente sabe que essas irradiações estão nesse momento, as nossas aqui, os círculos se abriram e nós estamos envolvendo toda a humanidade necessitada de paz. Esse é o grande desafio. A gente tem certeza disso. Um centro espírita, nós que estamos aqui, estamos irradiando amor em intensidade para toda a humanidade. O outro centro também, o outro também, o outro também, outros templos religiosos, e a gente vai envolvendo a humanidade. E vai chegar um momento que todos despertarão. Porque dizem os espíritos, né? Todos, absolutamente todos, despertarão. Né? Então vamos despertando nós, irradiando, para que a gente possa colaborar com Deus, nosso Pai, né? Esse Pai amoroso e bom, né? Que vela por toda a humanidade e tudo que Ele quer que a gente seja feliz.